Seja bem-vindo a todos os professores aqui no meu canal Lição de Casa. É um canal diversificado, tem vários assuntos. Eu gosto de expor os material para que o aprendizado seja contínuo e assim possamos chegar à plenitude divina e também na nossa vida profissional. Quero agradecer a você, meu querido professor de 2024, dos adolescentes que desde janeiro nos têm nos ajudado na obra de Deus, na sua igreja, espalhado pelo mundo todo. E a minha lição 7 realmente está fantástica, assim como foi a lição número 6. Mas tem um lembrete também, quero que Deus abençoe também os nossos futuros professores dos adolescentes de 2025. Eu quero dizer para você que não espere até o ano que vem para assumir o cargo. Já ajude os professores já de 2024, conheça os seus alunos, conheça os professores. A outra dica que eu quero deixar para você, que durante a classe eu acho que seria viável, juntar todos os professores ali das unidades, dos adolescentes, dos juvenis, do hall do berço. Quem sabe preparasse um kit de café de manhã, deixasse para os alunos, para quando terminasse a escola sabatina eles pudessem saborear esses lanches, É uma dica, motivar, inspirar e também para que os alunos sintam o desejo de cada vez mais voltar para a sua classe da escola sabatina. Muito bem, e como sempre tenho feito, todos os materiais de PowerPoint eu tenho colocado balões aqui de música, não posso deixar, não vou tirar essa música fantástica. Eu cresci ouvindo essa música, a Escola Sabatina. E também coloquei uma nova música, Achei um Grande Amigo, onde Neemias vai falar, nós vamos entrar no estudo sobre a questão de Neemias e firmes nas promessas, firmes na promessa também do nosso inário adventista novo. Então que Deus realmente possa abençoá-lo. Só clicar nele, a música aparecerá na tela. E se você, meu amado, ainda a sua igreja não tem na sua sala uma televisão, quem sabe uma televisão grande de 43 polegadas, 50 polegadas, seja qual o tamanho que for, passe da comissão, coloque sua ideia, exponha para que a igreja possa comprar e a sua sala fica mais realmente motivada, mais atrativa, tendo este material passando. Basta ter um notebook, até um pendrive, grave o material na sua casa no pendrive, coloca na televisão atrás, junto com o controle da televisão. Isso servirá então para você expor esse material fantástico, onde Deus, inspirado por Deus, onde a mensagem vai ser tocada em cada coração e os adolescentes sairão inspirados dali da sua unidade, ok? Então vamos para a nossa lição de hoje, a lição de número 7, E essa lição, ela traz uma experiência desse grande homem de oração. Além de ser o líder, um homem de oração. Então nós vamos estudar hoje sobre Neemias, um homem de oração. E no livro Profetas e Reis, tá Profeta e Reis, capítulo 52, lá tem um título, Um Homem Oportuno. Se o seu aluno não tem a lição da escola sabatina, incentive os pais a comprar esse livro, porque aí ele poderá usar o livro até os 17 anos e também para a vida toda poderá começar a montar sua biblioteca realmente de livros inspirados que vão ajudar no seu crescimento espiritual e também levar outros aos seus pés de Jesus Cristo, ok? A lição se não tem, faça a assinatura da lição da escola sabatina, motive, e também motive eles ter também o livro do Profetas Reis, que estaremos usando o ano que vem também, assim eles completarem até os 17 anos, onde nos deixarão com muitas saudades, ok? Então, vamos para a nossa lição. Neemias é um homem de oração de Deus, mas antes de iniciarmos já quase esquecendo, vamos orar a Deus nesse momento. Amantíssimo Senhor Deus está no céu, obrigado Senhor por mais essa oportunidade para nós possamos recapitular essa lição, possamos então estudá-la, esmiuçá-la, nos alimentá-la cada dia mais, ao assistir esse vídeo várias vezes, para que no sábado que vem possamos então colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Abra o entendimento, abençoe esses nossos queridos professores,
que se dispuseram voluntariamente ser obreiros do Senhor, mensageiros da esperança, assim como os nossos futuros professores de 2025. Que as bênçãos, que a unção do Espírito Santo recai sobre eles também, Senhor. Vem estar com os nossos adolescentes. Abençoe eles que estão assistindo esse nosso canal neste momento, para que possa compartilhar, para que possa testemunhar do que aprendeu durante essa semana, no sábado que vem, no Santo Dia do Senhor. Essas são as bênçãos que eu te peço mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e também do Espírito do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Então vamos lá para o nosso estudo sobre Neemias. Você já parou para pensar qual é a profissão de Neemias? Seria interessante toda vez perguntássemos aos nossos alunos adolescentes qual é a profissão de Neemias. Neemias, ele era copeiro. Na semana passada estudamos sobre Esdra, a profissão de Esdra era professor. Olha só, agora era copeiro do rei, uma posição de destaque. Neemias sente tudo, do bom e do melhor, por ele trabalhar na corte real. Ele possuía uma personalidade, ele tinha facilidade de fazer amigos, as pessoas gostavam dele, até o rei gostava dele, ele tinha uma fidelidade tremenda naquele propósito. Então, quando ele pegava para fazer, ele fazia. E é graça, ou seja, parece que tudo que ele fazia, as pessoas viam nele um poder, uma virtude que o atraía e gostava de estar com Neemias. Isso, exatamente, com o próprio Neemias. Mas Neemias também tinha um sonho de ser usado por Deus, em qualquer momento. Então ele estava à disposição de Deus. Quem sabe ele podia falar até aquela frase fantástica do profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor. Mas Deus estava esperando a oportunidade. Com certeza, Deus ouviu a oração de Neemias quando era o desejo dele ser usado por Deus. A sua nacionalidade é judaica, E o maior desejo dele era voltar a Jerusalém e ser um reformador. Neemias, ele nasceu na Babilônia, assim como Esdra. Seus pais foram levados cativo há 70 anos e no cativeiro de Babilônia ele nasceu lá. Mas assim como Esdra, Neemias, a sua origem, as suas condições precárias, não impediu ele se tornar um grande homem como nós vimos hoje em dia. Não há muitas informações sobre a respeito de Neemias, mas baseando na experiência de Esdra, Neemias estudou em escolas públicas judaicas, se formou nas faculdades babilônicas, conseguiu foi destacado, quem sabe prestou um concurso público e ganhou o cargo de copeiro do rei e ali trabalhou. E o rei o amava por isso. E só para você ter uma ideia, o rei, tudo que o rei precisava conversar com alguém, ele conversava com Neemias. Era o melhor amigo confidente. Por isso que ele mostra sobre a fidelidade do rei. A fidelidade de Neemias para com o rei. A boca dele, podemos dizer que era um túmulo. Ninguém sabia mais nada. E esse é um princípio que nós devemos ter, Ter cuidado de sair contando certas coisas particulares para algumas pessoas. Neemias era isso. Neemias tinha esse caráter, essa personalidade fantástica. Era um homem de caráter, ou seja, ele tinha um grande amor pelo Senhor e se comprometeu a obedecer à lei de Deus, apesar de viver num ambiente pagão. E é isso que você, meu caro adolescente, tem que aprender. Não importa a situação, não importa a circunstância, não importa a localidade aonde você mora, o que tem que estar no seu coração é amar a Deus sobre todas as coisas e obedecer os mandamentos do Senhor. O mandamento nada mais é que é o caráter de Deus. Aqueles 10 itens é o caráter de Deus. Então, apegue-se a isso na sua vida, porque a lei do Senhor é santa, a lei do Senhor é boa, a lei do Senhor é amorável. O próprio salmista já declarava isso. E tanto nós vimos homens fantásticos como Daniel, os amigos de Daniel, o próprio Neemias, Esdra, Zorobabel, Josué e tantos outros homens de destaque que se destacaram. Ele amava o Senhor de todo o coração e obedecia à lei de Deus.
ok? Então veja bem, então, a situação da localidade, a amizade pode até moldar a personalidade da pessoa, pode até mudar o rumo da história da vida da pessoa, mas isso só acontece quando eu permito. Então isso acontece quando você permite, meu caro adolescente. Sabe, nós, assim como seus pais estão vivendo ajudar na obra de Deus, eles estão preparando uma nova geração que é você. Você deve se empenhar nos estudos, como nós aprendemos com Neemias de Esdras semana passada. Empenhar, porque o objetivo que Deus está preparando você nessa caminhada durante esses 4 anos, dos 13 aos 17 anos, é para que você se torne um líder fantástico e ajude na obra de Deus. E que você tenha um sonho de restaurar, sim, restaurar a vida, ser um restaurador de vida, amém? Que Deus possa abençoar você com esse desejo também. E assim, meu querido professor, você é um restaurador de vida, né? Essas são 2 características que o professor do adolescente deve ter: amar a Deus e também obedecer os mandamentos do Senhor. O próximo ponto da característica de Neemias, que eu achei super interessante, ele era um homem compassivo. Ele recebeu a visita, um certo dia ele estava na corte, ele recebeu a visita de um amigo seu, A lição nos mostra, vamos ver em Neemias, de Neemias, na própria palavra de Deus, nós vamos ver em Neemias capítulo 1, versículo 3. E nessa ocasião, quando você cita Neemias capítulo 1, versículo 3, você, meu amado professor, peça para que um adolescente leia. Leia para você, leia para todos ali. Escolha um adolescente, peça para ele deixar, antes do início da lição, peça para eles deixar toda a Bíblia aberta em Neemias e peça então para ler o Neemias capítulo 1, versículo 3. E para vós hoje, seu humilde servo, vou ler para você Neemias capítulo 1, versículo 3. E disseram: o restante que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. Ele recebeu essa notícia através do seu irmão, um dos seus irmãos. A Bíblia diz que é um dos meus irmãos, né? Anani, que há muito tempo não tinha visto Neemias e foi lá visitá-lo lá na Babilônia. A Babilônia, meus amados, embora o povo de Israel, de Jerusalém, foi levado cativo, prisioneiro, ali em circunstância realmente precária para a Babilônia, mas eles tinham liberdades, entende? Eles estavam em terras estranhas, sim, mas eles tinham liberdade a cultuar. Cada povo que foi capturado, aliás, não somente Jerusalém, tinha liberdade de adoração, cada um podia adorar segundo o seu Deus. Então foi construído mesquitas, ou pequenos grupos de oração. Por algum tempo o povo adorou a Deus, buscou a Deus fervorosamente. Mas com o passar do tempo, parece que algumas pessoas se desviaram. Lógico, desviaram, esqueceram do Senhor, esqueceram do seu primeiro amor. Mas nós vamos ver que nem todos. E aí, nesse ponto, nessa visita, então, não era proibido de os parentes ir visitá-los. Os parentes de Jerusalém, que conseguiram escapar do cerco, não era proibido para eles visitá-los. E mesmo aqueles parentes que estavam dispersos no reino da Babilônia, hoje Medo-Persa, depois da conquista da Medo-Persa, não era proibido para eles. Tanto que no verso 4 nós vimos que, no verso 4, eu pego minha Bíblia novamente e peço para algum adolescente ler de novo, e diz o seguinte: e sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu, os Deus do céu. Olha só, Neemias, depois de ter recebido a notícia sobre a questão dos muros, sobre a questão da porta da igreja, a igreja em ruínas, e parece que o povo de Jerusalém estava nem aí a destruição da cidade. Parecia que o povo se conformou com aquilo. E não é o ideal disso. O objetivo do povo ser levado cativo para ele ser uma bênção lá no cativo. Mas os que escaparam, retornassem a Jerusalém, era para que eles retornassem à reconstrução ali, retornassem sua vida como era. Mas parece que o povo não entendeu a mensagem de Deus. Embora alguns profetas estavam lá, já Zorobabel já estava lá, e Josué trabalhando ali em tempos difíceis, porque muitos dos judeus haviam casado com pessoas
com mulheres de outras nacionalidades, assim como também mulheres haviam casado com homens de outras nacionalidades, de outras religiões. E houve esse conflito, porque houve essa intriga, as mulheres diziam, eu tenho que seguir meu marido, porque senão vai ter intriga pelo casamento. E os homens acabavam sendo influenciados pelas suas esposas, pela sua família das esposas, e ambos deixaram o caminho do Senhor, deixou de amar a Deus, deixou acima de tudo jogou os mandamentos de Deus por terra. E Neemias chorou muito. A Bíblia não fala quantos dias que Jeremias chorou, mas alguns estudiosos, alguns teólogos calculam que foi 4 meses. Não é quer dizer que ele ficou chorando para ter ano, né? Não, ele ficou com lamentações, ele ficou orando, ficou jejuando a Deus durante 4 meses. 4 meses, porque ele não aceitou aquela notícia. Então é isso que é um homem compassivo, um homem amoroso. Não é porque ele era tão sensível, mas porque ele se importava com as pessoas lá, ele se importava acima de tudo com a honra de Deus, a glória de Deus. Ele queria que o Shekinah continuasse lá, mas o que o povo não entendia, que não era a igreja em si, não era a igreja de pedra que era importante. O apóstolo Paulo fala que a igreja de Deus é o templo do Deus vivo. Esse templo de Deus vivo somos nós, é você, meus amados adolescentes. Quando sua chama permanece acesa, 1000 tochas acenderão. Imagine você sendo jovem de oração, homens e mulheres de oração, e é isso que Deus espera de cada um de nós. Precisamos de Neemias da vida, de Esdras da vida, de Daniel da vida. E vocês, Deus escolheu vocês hoje. Quantos adolescentes hoje, nesse momento, aonde eles estão? Muitos estão jogando em videogame, quem sabe, navegando nas redes sociais, presos em 4 paredes, mas vocês estão aqui na casa do Senhor, para louvar a Deus. Vamos para o próximo. Neemias, ele reconheceu o quê? A grandeza de Deus. Então, Neemias encarou o fato que não poderia resolver o problema sozinho. Exatamente. Nós não tem algo em nossas vidas que a gente não consegue resolver sozinho. Então, nesse ponto, o melhor modo é buscarmos auxílio de quem? De lá de cima. Então, assim como Neemias sabia que a única pessoa que poderia ajudar era Deus. E Deus não está restrito. Veja só, aqui nesse ponto que nós temos que ver, Deus não está restrito na vida do cristão, ou seja, na vida de ninguém. Deus não está restrito. Então não existem limitações humanas. Então não existe tempo, hora, o dia para buscarmos a Deus. Todo momento nós temos que buscar a Deus. E hoje nós estamos vivendo uma época de guerra, rumores de guerra. E quanto povo de Deus, quantos adolescentes estão perdendo a vida, sendo mutilados para a guerra? E quantos, eu perguntasse para vocês hoje, meus queridos adolescentes, quantos de vocês têm orado pelas missões missionárias que estão lá nesse conflito de guerra? Quantos de vocês têm orado pelos jovens da mesma idade de vocês que estão sofrendo, correndo, perdendo suas casas, perdendo os pais, pai e mãe devido aos bombardeiros, os efeitos colaterais? Pense nisso. Então pense, e a partir de hoje vocês começaram a orar nesses países que estão tendo conflitos de guerra, passando dificuldades, fomes, e muitos dos adolescentes hoje em dia estão sendo órfãos lá. Então não há restrição para buscarmos a Deus. Então nós temos que ter sempre motivos, reconhecer a grandeza de Deus. Um outro ponto importante em nossa vida, que Deus possui 3 características. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ou seja, ele é um Deus onipresente, ele está onipresente em nossas vidas. Então ele resolve as causas impossíveis. Aqui nós vemos nada é impossível para Deus, tudo é possível para Deus. Então é dessa maneira que Neemias via Deus, e é nessa maneira, meu querido amados, meu querido professor, meu querido adolescente, que você tem que ver a Deus dessa forma também. Leia para mim. Então isso explica como era
a oração de Neemias. Então veja bem, lê para mim agora, Neemias capítulo 1, versículo 5. Vamos lá? Lê para mim agora, Neemias capítulo 1, versículo 5. Eu leio aqui para vocês, mas lá na sala peço para que um aluno, um adolescente ou seus alunos leiam para vocês, para a classe toda. Eu leio: e disse assim a palavra do Senhor, e disse: ó Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Veja só, o primeiro ponto que Neemias faz é engrandecer a Deus. Ó Deus grande e terrível, né? Terrível, a sua grandeza, a sua supremacia, e é isso que Neemias faz, engrandece a Deus. Então, porque muitas vezes as pessoas, quando fazem oração, já querem começar a pedir a Deus. Não, primeiro pedir a Deus. Mas eu sou filho de Deus, mas isso não significa que você deve chegar a Deus de qualquer forma, não. Deve ser em espírito, em verdade e com respeito a Deus. Porque nós estamos diante do soberano, do Criador de tudo que nós conhecemos, de um Pai amoroso, né? Então esse é um dos pontos que nós devemos pensar antes de orarmos. Orarmos a Deus tem que ser espírito, em verdade e respeito a Deus. Veja só, por que Neemias lembrou ao Deus onisciente as promessas que havia feito? Por acaso, né, uma das características que eu mencionei ali atrás, Deus é onisciente. O que significa Deus onisciente? Vou dar um minuto para vocês. O que é Deus onisciente? Isso mesmo, é um Deus que sabe de tudo. Um Deus que sabe de tudo. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. É um Deus onisciente, ele sabe de tudo. E se Deus sabe de tudo, isso significa que Deus não esquece. Não esquece. Mas por que Neemias cobra a Deus sobre esse respeito? Aí que está a diferença. Deus agrada de escutar, veja bem, Deus agrada de escutar que seus filhos relembre o quê? As suas promessas quando estão falando com ele. Veja bem, por isso que é algo fantástico e bonito, no meio da oração, você citar versos da palavra de Deus e lembrar Deus a promessa. Olha, Senhor, o Senhor diz que depois de 70 anos de cativeiro, o povo retornaria para Jerusalém, até aqueles que estão dispersos voltariam, né? Então Deus gosta de ser lembrado, Deus gosta dessa familiaridade. Lógico que Ele sabe, antes de nós orarmos, Ele sabe o que nós vamos dizer, até o objetivo das nossas orações, mas Ele quer que você fale, Ele quer que você converse com Ele, meu querido adolescente, busque a Ele constantemente, e isso Deus quer ser íntimo com você, quer que você tenha essa familiaridade, quer que você trate Ele como pai, como amigo, como uma pessoa que pode realmente te ajudar, ok? No caso de Neemias, isso indica algo mais. Nem todos, a Bíblia diz que nem todos os filhos de Israel haviam se esquecido do Senhor, amém? Nem todos. Então não é porque que, lógico que foi levado muita gente de Jerusalém para Babilônia, mas nem todos, meus amados, se esqueceu do Senhor. E Neemias se incluía na oração, por isso que ele lembrava: Senhor, lembra-te da promessa que o Senhor prometeu. Eu quero dizer algo, nem todos se esqueceram, entendeu? Nem eu, nem Daniel, nem Zorobabel, nem Josué, nenhuma dessas famílias esqueceu, nem todos os levitas esqueceram do Senhor. Os cantores, nem levitas, né, não esqueceram de ti, meu Pai. Então, cobre-te Deus da promessa, rogue a Deus a promessa, entende? Deus gosta de ser incomodado, Deus gosta de ser buscado, Deus gosta de ser lembrado das suas promessas. E quando você faz isso, aí a promessa o quê? Aparece e instantaneamente, e Deus vai te ouvir a sua oração, ok? Uma característica também de Neemias é parecida com Daniel. Ele confessou o pecado de Israel, ou seja, quando Neemias confessa o pecado de Israel, ele também se incluiu nessa situação, porque ele achava indigno também, indigno.
muitas vezes pecamos por pensamento, pecamos por palavras, pecamos por tudo. Nós vivemos no mundo pecado. Agora, não é porque que eu vivo no mundo de pecado que eu tenho que continuar pecando, não. Então, por isso que todo encerramento do dia, ao deitar, eu tenho que orar a Deus pedindo perdão pelos meus pecados. Então, assim como Neemias, veja só, assim como Neemias e Daniel, eles não foram os únicos que mantiveram, ou seja, a sua fidelidade para com Deus durante o cativeiro. Eles não foram únicos. Isso também evidencia a oração de Neemias. E se você olhar em Neemias capítulo 11, que nós pegamos minha Bíblia aqui novamente e vamos ler e acompanhe também a leitura. Novamente eu peço para que você escolha outro adolescente para ler. Depois já você explica. Então veja bem em Neemias 1, versículo 11. Senhor, esteja pois atento aos teus ouvidos, a oração do teu servo e a oração dos teus servos. Olha só, não somente a dele, mas também de todos aqueles que não esqueceram do Senhor, que estava fazendo a mesma oração. Então, que desejam temer o teu nome, ou seja, que desejam respeitar o teu nome, que deseja amar o seu nome. Então, faze prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Então era eu, o copeiro do rei. Aí ele fala dele, pede uma bênção, ele lembra a promessa de Deus, ele lembra que nem todos esqueceram de Deus, ele também pede uma bênção sobre ele, para que ele seja usado por Deus, né? Aí ele termina a frase, eu, o copeiro, eu. E essa oração deve ser a sua oração, meu querido adolescente. Essa oração deve ser a sua oração, meu querido professor dos adolescentes. Entende? Buscar a Deus nesse momento. Então, busque a Deus. Outro ponto que eu gostaria de deixar aqui, bem claro, que Neemias mostra, sobre a evidência da oração, que Neemias entendeu o seu propósito. Lembra da rainha Esther, quando o tio dela diz, olha, foi para um momento como este que Deus te preparou. Então quando ela ouviu essa frase, desarmou a rainha Esther. Aí ela entendeu o propósito. E Neemias também esteve o quê? Estava convencido de que isso serviu para aumentar o seu senso de obrigação e fazer algo pelos membros de sua família, que estavam aonde? Em Jerusalém. Porque havia família lá. Os patrícios estavam lá. Então foi para isso. Neemias, qual era a posição de Neemias? Copeiro do rei. E o rei o amava. Ele era confidente do rei. Tudo que o rei precisava discutir sobre política, ele buscava a opinião de Neemias. Entende? Então havia uma amizade profunda. Isso está em Esther 4,14, sobre essa frase, para um momento como este foi colocado. E Neemias pensou, puxa, eu ganho um bom dinheiro, eu tenho um bom salário, tenho influência, conheço o meu patrão, ele gosta de mim, gosta do que eu faço, porque eu faço bem feito. Então, é para um momento como este que Deus me colocou. Entende? Aí está uma lição para você, meu adolescente. Um dia você vai ocupar em posições de destaque na vida. Você vai ser um advogado, você poderá ser um médico, você vai ser um pastor, você vai ser um ministro, quem sabe um prefeito, um vereador, um governador, um presidente da república do nosso país. Mas lembre-se de uma coisa, para um momento como este você foi chamado. Amém? Um momento como este, você foi chamado para ser usado por Deus. Então, em todo esse momento da sua carreira, aonde você quer traçar o objetivo, aonde você quer chegar, busca Deus em oração. E no momento oportuno, quando você vê que a humanidade está decaindo, quando perceber que o povo está deixando o caminho do Senhor, busque a Deus em oração e diz, eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a tua vontade. E foi para esse momento como este que tu me colocaste. Aí Deus vai usar você poderosamente.
entende? E é isso que a lição está querendo mostrar, o poder da oração. Em Neemias, ele pediu a Deus ajuda específica, ou seja, o que significa isso? A sua oração tem que ser específica, não precisa contar todo aquele enredo, aquela história para poder chegar naquele ponto. Então Deus quer que você seja objetivo, quer que seja específico. Então, durante o período da oração de jejum de Neemias, né, que é muito importante, o jejum e a oração. O jejum não é porque simplesmente ele abasteceu-se de se alimentar, não, ele se alimentava não como de costume, né? Não como de costume, mas ele estava se alimentando pouco, porque ele não queria que sua mente ficasse entorpecida, cansada, que ele não pudesse ouvir a mensagem de Deus, a voz de Deus. Então ele diminuiu a quantidade, durante esses 4 meses, em jejum e oração, água e frutas, assim como Daniel fez, água e frutas, ele buscou a Deus ali naquele momento. Um ponto interessante, na sua oração, quando ele falou o objetivo, qual era o objetivo da sua oração para Deus, que era retornar para Jerusalém, para ser usado por ele em Jerusalém, ajudar na reconstrução, tanto da cidade como na vida espiritual do povo. Deus disse para Neemias naquele momento, respondeu a sua oração, e Deus disse: Neemias, olha Neemias, a única pessoa que pode te ajudar, você, é o rei, aqui embaixo, é o rei Artaxerxes. Única pessoa. Aí Neemias falou: mas peraí, eu estou pedindo a sua ajuda, Deus, sua ajuda, Senhor. E aí Deus mostra, e é uma coisa que você tem que aprender, meu querido adolescente, meu querido professor dos adolescentes, aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. Agora, aquilo que Deus pode fazer, o homem também não faz. E eu pergunto para vocês, você sabe por acaso, lembra que eu falei na lição semana passada, sobre o capítulo 7 e o capítulo 8 de Esdras, aparece rei Xerxes. Lembra disso? Só que se você voltar ao capítulo 6, lá no capítulo 6 está escrito o rei Artaxerxes. E se você voltar para o capítulo anterior, que é o capítulo 5, você vai encontrar o 4 e 5, sobre a história da rainha Esther. O rei Artaxerxes é rei Assuero. E, aliás, quem era o marido de Esther? Quem era o marido? O próprio Assuero. Então, o Assuero já estava sendo influenciado pela pessoa que ele mais amava, que era a rainha Esther. Lógico, pelo testemunho da rainha Esther, ela apresentou o Deus vivo, Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. E ele se acabou apaixonando por esse Deus, acabou se convertendo. E certas coisas que você tem que aprender é o seguinte: quando você deseja algo na sua vida, Deus está disposto a te dar, com certeza. Mas é aquilo que eu falei, aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. Então, se você deseja ter uma bolsa de estudo, quem sabe no NASP, estudar no NASP, né, uma bolsa de estudo, você tem que colocar na sua cabeça, é o seguinte, na sua mente, um não você já tem. Você vai correr o quê? Atrás do sim, entende? Você vai correr atrás do sim. Um não, Neemias já tinha. Agora ele tinha que correr atrás do sim. Já que o rei gostava dele, o rei Assuero gostava dele, amava ele como um amigo, mais que um amigo, né? Mais que um amigo. Então, era isso que Deus está querendo mostrar. Use as influências que você tem. Use a influência. Imagine que você hoje possa ser um conselheiro do desbravador, um capitão do desbravador, ou você, quem sabe, está ajudando na direção do desbravador. Use essa influência em benefício para Deus. Quantas almas, quantos amigos você poderia ter trazer para Cristo aos pés? Quantos amigos você poderia estar convidando eles para estar aqui na classe dos adolescentes? Muitos dos desbravadores têm 13, 14 anos lá, quem sabe 17 anos, vão só para o clube dos desbravadores, mas não frequentam a classe dos adolescentes. Então essa é a hora de você estar convidando, entendeu? Trazer eles ali. Então você tem que... Foi para isso que Deus te colocou no desbravador.
Foi para este momento para que Deus te colocou, entende? E é isso que é o poder de Deus quando nós dobramos o nosso joelho, né? O nosso joelho. O próximo ponto que eu gostaria de discutir é o seguinte, a respeito sobre oração específica. Neemias esperou 4 meses, olha só, Neemias orou 4 meses para buscar o quê? Uma oportunidade favorável para apresentar o seu pedido a quem? Ao rei. 4 meses. 4 meses ele esperou. E nessa ocasião, quando ele estava indo levando, quem sabe, um suco, um lanche para o rei, o rei era uma pessoa sábia, inteligente, sabia conhecer a fisionomia das pessoas, né? E ele percebeu que o seu amigo andava triste. Embora ele mostrasse um sorriso na presença do rei, do seu chefe, né? Naquele momento, que é o rei, e o rei percebeu que ele andava triste. Então o rei inquiriu. Inquiriu significa questionou com Neemias. Pois não estás doente. Não, você não está doente, mas eu percebo que você anda com tristeza, o quê? Do coração. Isso está em Neemias 2, capítulo 2, versículo 2. Aí Neemias, então, aproveitou a oportunidade e diz: viva o rei para sempre. Ele respondeu: como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolado, tendo sido consumida as suas portas ao fogo? E está em Profetas Reis, página 409. Então ele orou mentalmente a Deus 4 meses e agora Deus coloca então a oportunidade. Ele queria uma oportunidade. Ele só iria falar dos seus problemas, dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus projetos, se o rei puxasse o quê? O assunto. E miraculosamente, um milagre aconteceu naquele momento, que o rei chamou a atenção de Neemias e começou então a conversar com ele, e eles começaram então a conversar. E algo fantástico realmente aconteceu naquele momento. Ele expôs o seu desejo realmente de voltar à cidade, a reconstruir os muros, reconstruir a igreja de Deus e tanto ensinar o povo também sobre a questão, sobre o amor de Deus e a lei de Deus. E o rei Assuero, ou na época de Neemias, né, e o rei Artaxerxes, que são as mesmas pessoas, ele queria ter esse desejo realmente de ajudar a Jerusalém, tanto na questão financeira, né, financiar a reconstrução, mas também havia uma questão política também. Havia um duplo interesse do rei. Ele queria, sim, realizar porque era uma cidade da sua esposa, da família da sua esposa, do povo da sua esposa, que a rainha Esther era judeu também. E agora ele veio seu amigo e ele já tinha financiado a primeira caravana que foi para Jerusalém, que é o Zorobabel e Josué, e agora ele ajudou a financiar também Esdras, para que Esdras retornasse lá e ajudasse ali naquele momento. E agora Neemias então aparece. E Neemias fala assim: eu vou precisar ausentar alguns meses, quem sabe, eu fico imaginando a voz de Neemias, quem sabe um ano, não é? Esperava, falou um ano. Normalmente alguém tira 30 dias de férias, vai tirar 12 meses de férias. E o Assuero falou: olha, leve o tempo que quiser, o tempo que for necessário para você ajudá-los, tanto Zorobabel, Josué e Esdras, lá na reconstrução da sua cidade, ok? Aí Neemias, quando viu aquilo, falou: isso é a resposta de Deus, é a resposta de Deus. E outro ponto interessante que eu quero mostrar para você, que é a sabedoria da providência. Neemias não somente orou, ele planejou durante esses 4 meses. Ele planejou quantidade de material que precisava. Então, ele não iria levar esse material, mas ele precisava de carta, de recomendações, de passaporte, né, atravessar as fronteiras, precisava de guardas, precisava de soldados para a escolta.
Neemias pensou em tudo, quantidade de alimento, porque era uma viagem de 4 meses da Medo-Persa, que é a antiga Babilônia, Medo-Persa até Jerusalém, é um percurso de 4 meses, 120 dias. Então, aqui há uma lição que nós devemos aprender: o seguinte: os filhos de Deus não devem apenas orar com fé, mas trabalhar diligentemente na providência dos cuidados. Então, todo mundo tem dificuldades? Temos sim. Então, às vezes, há um desejo de construir uma igreja, não tem recurso. Pare, ore a Deus nesse momento, ore a Deus e veja só os seus ciclos de amizades que não são adventistas, vai ter recursos. Com certeza Deus vai inspirar essas pessoas a ajudar você a construir a igreja, a conseguir algum projeto da tua igreja, quem sabe cestas básicas, a própria cesta básica natalina que você distribui no final do ano. Tudo isso é projeto. Nós temos pessoas que poderão realmente nos ajudar e ajudar no esforço da continuação da pregação do Evangelho e também ajudar as pessoas que estão passando necessidade, ok? Então Neemias mostra o seguinte, no livro Profeta e Reis, página 410, que Neemias não só considerou cumprido o seu dever depois de haver orado e chorado perante o Senhor, mas houve o quê? Um planejamento. Então, nada acontece por acaso, tem que ter um planejamento. As 7 características, agora nós vamos caminhar para o final da nossa lição de hoje, as 7 características que você, meu querido adolescente, meu querido professor, tem que ter em mente. Devemos orar a Deus movido por uma oração cheia de fervor. Então, orar movido, não aquela gritaria, mas você buscar em espírito e verdade, com convicção, falar versos da Bíblia no meio da oração. Com certeza Deus vai ficar cheio de alegria e vai ouvir a sua oração. Devemos dar segundo, devemos dar à oração a maior prioridade. Então, na sua oração, não peça algo supérfluo, seja objetivo da sua oração, e nesse objetivo você vai trabalhar, você vai correr atrás, porque com certeza, em nome de Jesus, Jesus vai te abençoar. Quem sabe você quer passar de ano, não conseguiu as notas suficientes, mas você fala: Senhor, eu quero passar esse ano, quero honrar seu nome ali, e quando eu passar, eu quero dizer: olha, eu passei graças ao meu Deus, porque eu tenho um Deus a quem eu confio. Então, orar com maior prioridade, né? Orar. Quem sabe você tem um amigo aqui na classe dos adolescentes, cuja mãe, cujo pai está com câncer, mas você crê que através da sua oração, você vai orar junto com o seu coleguinha e Deus vai restaurar a vida do pai ou da mãe do seu colega. Então devemos orar de maneira persistente. Persistir. Deus gosta que nós sejamos persistentes. Mas eu não acho legal falar com Deus, repetir a mesma oração. Não, é errado. Deus gosta que você persista a Ele, corra atrás dEle, puxa as vestes dEle, né? Puxa a veste dEle, fala: Senhor, me leva no Espírito, eu quero falar com o Senhor, me dê um momento de oração, inclina-se teu ouvido, dá um momento para mim, Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, quer que o Senhor me ajude. Seja persistente e com certeza Deus vai dar atenção para você, porque não há algo que Deus não possa, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipotente não possa fazer, esperar. E lembre-se que em Números 14, versículo 4, né, diz o seguinte: um dia para Deus é um ano, e um ano para Deus é um dia. Depois eu vou confirmar essa passagem, às vezes meu pensamento corre rápido. Vamos ver aqui, Números, sobre a questão, sobre os dias de Deus. Eu vou procurar depois, eu passo para vocês, ok? Então vamos lá, continuando, para o vídeo não ficar muito tempo. Deixa eu procurar aqui, só um minuto. Muito bem.
segundo São Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 13, no Novo Testamento, ok? Então, vocês poderão então confirmar essa palavra, que um dia para Deus é um ano, e um ano para Deus é como se fosse um dia. Então, Deus realmente pode parar para ouvir nossas orações. O quarto item, devemos reconhecer que Deus é grande e poderoso. Tem que elogiar Deus, porque é isso, não há Deus, não existe Deus acima do céu, debaixo da terra, que seja tão poderoso como o nosso Deus. Por isso que a Bíblia sempre fala, é o Deus de Jacó, Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e é o seu Deus, é o meu Deus. Ele é poderoso, ele é capaz de mover as montanhas, capaz de abrir os rios para resolver cada um dos seus problemas, o seu problema e o meu problema, ok? Devemos reconhecer tanto os nossos pecados e dignidade como as nossas falhas e fraquezas humanas, ok? Isso é importante se explique, porque nós devemos incluir, Senhor, perdoe o meu país por ele estar passando por essas dificuldades. Eu sei que o meu povo tem se afastado de ti, como eu tenho afastado de ti continuamente, né? Se inclua, né? Não ache como que você seja o cara mais perfeito, o jovem mais perfeito, o adolescente mais perfeito, não. Se inclua. Eu também sou pecador, Senhor, mas o maior desejo meu e também do povo é chegar aos seus pés, é entregar o meu coração a ti. E hoje eu quero entregar, Senhor, livra o meu país das dificuldades, do desemprego, da doença, das guerras. Busca Deus, seja sincero com Ele, se inclua. Então, o sétimo passo, devemos ser específicos em nossas orações, se quisermos receber a resposta específica. Seja objetivo, cura de uma mãe, de um pai, né, de um colega seu, adolescente, busca de uma nota, né, uma nota melhor na escola para passar de ano. Eu quero ser médico algum dia. Tenha uma oração específica na sua vida e vá e fale a Deus: Senhor, eu quero isso e pronto, né? Seja específico. E se for se expedir, se for somente o homem não pode resolver, Deus vai resolver. Mas se Deus perceber que a sua oração é algo que alguém pode te ajudar, Deus vai levantar uma pessoa quem você conhece, e você vai chegar e dizer: olha, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus indicou você para me ajudar a terminar meus estudos, ok? Deus ajudou você. E creia nessas palavras, e Deus realmente vai operar grandes maravilhas na sua vida, ok? E infelizmente, nós chegamos ao final da lição. A lição traz sobre Neemias, um homem de oração fervorosa, de uma oração poderosa e de planejamento. 4 meses de oração, olha só, 4 meses, 120 dias jejuando, orando a Deus, até que ele conseguiu a bênção. Que Deus realmente abençoe você, meu querido adolescente, meu querido professor da Escola Sabatina dos Adolescentes, no qual eu tenho maior admiração. Então, até a próxima lição, que Deus continue abençoando você sempre, sempre. Shalom!